Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rauliane Brito e eu recebi um convite muito importante, muito especial, para ministrar a palavra do Senhor, para falar um pouco da palavra do Senhor, né? E hoje eu estou muito feliz pelo convite, eu estou muito contente, porque eu não sou uma pessoa apta, não me considero apta, assim, não me considero a melhor pessoa para trazer essa ministração, mas eu estou muito contente com o convite, porque falar de Jesus, falar da palavra de Deus, para mim é um privilégio, é uma honra. Porque eu não estou falando de qualquer pessoa, né? Eu estou falando de Jesus, o meu Criador, nosso Salvador. Então, falar de Jesus é um privilégio, né? Falar de Jesus, ter a oportunidade de gravar um vídeo para falar de Jesus para vocês é um privilégio, é uma honra. E eu não me considero a melhor pessoa para estar aqui trazendo essa ministração. Eu peço até desculpas se eu falhar, se eu falar algo assim, né? Se houverem falhas, peço até perdão. Não me considero a melhor pessoa para trazer a ministração, mas eu me coloco à disposição do Senhor. Eu entendo que a minha vida, o sentido da minha vida é falar de Jesus, né? Eu estou aqui para falar de Jesus, eu estou aqui para pregar, eu estou aqui para falar do amor de Jesus. E muitas vezes nós fugimos do nosso foco, do nosso propósito, do nosso objetivo aqui na Terra. Nós somos seres humanos, né? Nós somos seres criados por Deus para um objetivo, para um propósito. E às vezes nós nos preocupamos em cumprir as nossas metas, né? A gente quer cumprir as nossas metas, a gente acorda de manhã e nós já temos metas para cumprir durante o dia. A gente tem que fazer o café da manhã, né? Arrumar nosso filho, arrumar nossa casa, a gente tem que trabalhar, depois tem que fazer almoço. Enfim, nós temos sempre tarefas a cumprir durante o dia. Sempre temos tarefas a cumprir durante o dia, durante a nossa vida, durante um mês, a gente sempre faz um monte de metas, né? Mas nós nunca podemos nos esquecer da nossa principal meta, do nosso principal propósito aqui na Terra, porque a gente não tá aqui só para trabalhar. Às vezes eu penso, meu Deus, minha vida ultimamente tem se resumido só a trabalhar. Só trabalhar. Ultimamente minha vida tem se resumido a isso, né? Eu trabalho direto o dia todinho, às vezes de noite estou trabalhando e eu fico, meu Deus, né? Às vezes eu fico assim, meu Deus, minha vida tem se resumido só a trabalhar. Mas o que eu vou levar para o céu, né? Desse trabalho, o que eu vou levar para o céu? O que esse trabalho ele vai acrescentar na minha vida espiritual, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa trabalhar, né? Muito importante trabalhar, mas a gente não pode deixar que o trabalho tome todo o nosso tempo e não nos permita pregar, né? Tirar um tempo para evangelizar, tirar um tempo para pregar, tirar um tempo para orar, tirar um tempo ali para ler a Bíblia. Então a gente tem que ter essa preocupação, né? Então eu vou ler aqui um versículo e essa ministração para mim vai ser mais assim um testemunho da minha vida, porque quando eu li eu me vi nesse versículo, né? Então eu vou falar um pouco, eu vou trazer um pouco do meu testemunho e vou ler aqui, explanar um pouco do versículo para vocês. E o tema do convite, inclusive, eu estou muito contente pelo convite, tá? Muito contente. Mas o tema é ousadia, né? E essa palavra, ousadia, ela é uma palavra bem forte. E é uma palavra que, quando a gente entende o significado dela, faz todo sentido, né?
mas eu, desde criança, eu escuto essa palavra, né? Ousadia, ousadia. Que menina ousada, que pessoa ousada. Sempre escuto essa palavra, mas eu não sabia muito bem o significado dessa palavra. E às vezes eu vi o pastor, né, falando essa palavra também, nos confrontando a sermos mais ousados na obra, e eu não entendia. Mas quando eu entendi o significado, né, da palavra ousadia, eu percebi que eu não sou uma cristã muito ousada, né? Eu não sou. Eu acho que eu sou uma cristã mais de ficar na zona de conforto. Não sou muito uma cristã ousada. E essa palavra hoje, ela é muito mais para mim também. E o versículo que eu vou ler está lá em Hebreus 4,16. Está em Hebreus 4,16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, esse versículo, ele nos confronta, né? Ele nos convida a nos achegarmos ao Senhor, né? E esse versículo, ele nos confronta, né, a buscar o trono da graça do Senhor com confiança, com ousadia mesmo, com ousadia, né? E nós iremos receber a misericórdia de Deus. Em momentos ali, nós iremos receber a misericórdia do Senhor, iremos achar graça do Senhor em ocasião oportuna, né? Em momentos de dificuldades, em momentos em que nós estamos ali realmente precisando. Na verdade, a gente precisa, né, da graça do Senhor todos os dias, e nós temos essa graça todos os dias. Só o fato da gente acordar, de nós termos acordado hoje, já significa que nós estamos contemplando a graça e a misericórdia de Deus, né? Mas o versículo, ele fala aqui, né? Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? Além de nós acharmos a graça e a misericórdia de Deus todos os dias, né? Todas as manhãs quando a gente acorda, ainda existem também situações da nossa vida, situações em que nós necessitamos da graça do Senhor, né, da misericórdia de Deus para suportar aquele momento, né, para suportar aquela situação, né? Nós necessitamos da graça de Deus. E inicialmente eu vou falar para vocês dentro desse versículo, né, de um momento na minha vida em que eu precisei confiar em Deus, em que eu precisei ser uma pessoa mais ousada, que foi quando eu fui ter o meu filho Theo, quando eu fui ter ele na maternidade de Teresina, na Evangelina Rosa. Eu fui transferida para lá porque eu estava com pré-eclâmpsia, né? E eu não sabia antes que eu tinha esse problema. Eu fui descobrir a pré-eclâmpsia um dia antes do parto. Não foi algo que eu já estava esperando, que eu já imaginava que eu ia ser transferida para lá, né? Eu pensava que eu ia ter o Theo em Valença. Tava tudo planejado para ter ele em Valença. Eu não sabia que eu ia para Teresina, né? Mas aí veio aquele baque, né? Me assustei quando minha pressão começou a subir, né? Eu não sentia nada, mas como eu estava aferindo a pressão, minha pressão estava alta. E aí eu tive que ser transferida para Teresina. E quando eu cheguei lá em Teresina, que a minha pressão não baixava de jeito nenhum, não baixava, eles tentaram induzir o parto, né, para o meu parto ser normal, e não deu certo, né, não deu certo. E eles fizeram os exames, né, também, né, no meu bebê, e eles descobriram que o bebê ele estava em sofrimento, né, então precisava fazer logo o meu parto. E
eu tava bem nervosa, tava muito ansiosa, mas foi um momento assim que eu precisava confiar em Deus, né? Que eu precisava muito confiar no Senhor, porque quando uma gestante ela recebe, né, esse diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente sabe que existem riscos, existem muitos riscos, né? E naquele momento eu senti muito medo. Eu tinha muito medo por mim, eu tinha medo por mim, eu tinha medo pelo meu bebê, eu tinha muito, muito medo. Mas eu decidi confiar no Senhor. E tinha uma pessoa lá que ela colocava louvores, né? Pra me acalmar. Ela colocava louvores, ela até me perguntou qual é o louvor que eu gosto. E aí ela colocou um louvor, e aí ela mandou fechar os olhos, eu fechei os olhos, e aí a gente começou a louvar. E toda vez que ela colocava o louvor, né, antes dela colocar o louvor, eu começava a tremer, né? Eu tava me tremendo, porque eu tenho ansiedade, né? Eu tenho ansiedade, eu sou muito ansiosa e sou muito nervosa. E como estava chegando perto da hora do parto, e eu sabia que o parto ia ser decisivo, né? Ou ia acontecer uma coisa muito ruim naquele parto, ou ia dar tudo certo. Porque a pré-eclâmpsia não tem cura, né? É o parto que vai decidir o que vai acontecer. Né? E tava chegando a hora do parto, então eu tava ficando nervosa. Tava ficando nervosa, e a minha pressão não baixava. E aí eu comecei a me tremer todinha, me tremia toda, a mão gelada. E aí ela colocou louvor. Quando ela colocou aquele louvor, eu comecei a me acalmar. E ela não é nem cristã, mas ela colocou um louvor pra mim. Aí eu comecei a me acalmar, meditar naquele louvor. E eu respirava fundo, e aí passava o tremor, aí eu ficava calma. Aí rapidamente, de novo, aquele tremor, aquele tremelico, ela colocava o louvor e eu me acalmava. E aí eu fui transferida para outra sala, antes de ir para a sala do parto, e um senhor viu que eu tava me tremendo. Ele viu que eu tava me tremendo todinha. E aí ele disse, olha, vai dar tudo certo. Ele olhou pra mim, nem sei quem é aquele senhor. Ele olhou pra mim e disse, vai dar tudo certo, confia no Senhor, que vai dar tudo certo, não precisa sentir medo, vai dar tudo certo. E eu tava com muito medo, eu confesso pra vocês, eu estava com muito medo. Pra mim ali tava sendo um momento difícil demais, era pra ser um momento incrível, né? Mas eu tava com muito medo, porque eu fui pega de surpresa, né? Aquela situação, aquela correria no hospital, eu fiquei com muito medo. E pra completar, eu tinha comido, né? Eu tinha almoçado, iam me dar anestesia e a médica falou pra mim que era muito arriscado, né? Eu tinha almoçado e o meu parto era 4 horas da tarde, né? Então eu não tava em jejum. Ela disse que eu ia sentir vontade de vomitar e que era pra mim só virar o rosto pro lado pra vomitar, né? Durante o parto, né? Mas ela disse que era muito arriscado, muito perigoso por conta disso também. Então, além da pré-eclâmpsia, eu ainda corri risco porque eu não estava em jejum, né, para receber aquela anestesia. Mas durante o parto, fechei meus olhos ali, entreguei ao Senhor e foi o parto todinho orando. Senhor, abençoe esse parto. Senhor, abençoe esse parto. E durante o parto, minha pressão, graças a Deus, foi normal, ficou normal. Após o parto, voltou a ficar alta, né? E depois do parto,